Antes de mais, boa tarde a todos. É sempre um gosto, sobretudo hoje em dia, quando há tanta, citar o António, tanta barbárie a crescer, a ver tanta gente sentada a ouvir escritores e intelectuais, é reconfortante. Agradecer ao José Carlos, ao João, a Maria João. Puxaste a conversa para as minhas filhas, portanto, como é que eu educar duas futuras mulheres? Eu acho que eu mudava o título das jornadas. Acho que o título está errado. Eu acho que a questão não é a mulher, é o homem. A questão não é darmos mais poder às mulheres. Isso é uma evidência, vai acontecer, está a acontecer. Eu acho que a questão não é darmos mais poder às mulheres, é como é que os homens vão ceder poder. Essa que é a questão fundamental. Se vão ceder, há quem ache que não se deve ceder, e como é que se cede poder? Falaste do meu exemplo. Se esta conversa fosse em Lisboa durante a semana, às horas do costume, ou seja, 6, 7, eu não podia ir. Sou eu que fico com as miúdas das 5 até às 8, 9 horas, ou seja, sou o progenitor central, progenitor 1. Sou eu que faço a lida da casa, porque neste momento, na minha vida de casal com a minha mulher, a carreira dela é o mais importante. Ou seja, eu estou a ceder poder à minha mulher. Aí não é fácil? Não é nada fácil. Ceder poder é a coisa mais difícil que um ser humano tem pela frente, porque é contra a natura. Só que a questão, nós não somos a nossa natureza, nós não somos a nossa biologia. Estou num seminário católico onde isso é uma evidência a partir de... Noutros sítios teria que explicar isto, aqui não tenho que explicar isso. Nós não somos a nossa biologia, somos outra coisa. Custa, eu tenho 2 livros empatados, o Alentejo Prometido já tem 3 ou 4 anos, já queria ter outro livro cá fora, ainda por cima é o meu primeiro romance, e portanto é muito difícil não ter o ritmo de escrita que eu acho que preciso, objetivamente. Mas neste momento a coisa mais importante para mim não é a minha carreira, é a minha família, é a minha mulher e as minhas filhas. Portanto, cedo poder. E é difícil, obviamente. Mas a minha filha agora está muito... A minha sogra estava muito... A minha filha mais velha, a Sofia, está a começar a ler, apesar de estar na primeira classe, já lê livros. E ela a minha sogra queria que ela lesse A Condessa de Ségur e essas coisas todas. Eu sou a Teresa. Isso é outro imaginário. O imaginário dela é o Harry Potter. E eu acho que o Harry Potter pode ser tão bom ou melhor como isso. Porque tem lá as reflexões morais. E o Dumbledore, às tantas, vira-se para o Harry Potter, no final do episódio 4, diz assim, há alturas em que nós temos que fazer o que é fácil ou o que é difícil. E para mim seria muito mais fácil não fazer esta transferência de poder ou contratar alguém para cuidar das minhas filhas, mas eu acho que aquilo que está certo é isto. É ser um pai presente, prejudicando objetivamente a minha carreira de escritor. Mas eu acho que é fundamental, porque os homens, sobretudo se forem homens católicos, hoje em dia têm 2 escolhas a fazer. Se és católico, a família é o pilar mas ela sabe. A família é o centro. Ora, há 2 caminhos que o homem católico tem pela frente. Uma, que eu acho que está errado, é tentar fazer em 2019 a família de 1950. Eu acho que há muita gente a tentar isso. E fico muito triste quando vejo muitos católicos a apoiar esta nova vaga populista / nacionalista. Bolsonaro, Trump, Orban, Duterte nas Filipinas, Brexit. É uma hidra com diversas faces e às vezes não tem assim tantas coisas em comum. A AfD alemã não tem nada a ver com o Trump. Mas só há um ponto em comum que liga todos estes movimentos. É o ódio à emancipação da mulher.
É o único ponto em comum ao Duterte, ao Trump, ao Bolsonaro, ao Orban e os outros Orbans da Europa de Leste. Portanto, e é um movimento que quer dar corda ao relógio, mas ao contrário. Quer que o relógio ande para trás. Eu acho que esse é o caminho errado, porque está-se a confundir o valor, a essência, que é a família, com uma forma histórica de família, que era o homem trabalhar e a mulher em casa. Isso acabou. Acabou. Porque a mulher, felizmente, saiu de casa. Eu não estou a educar as minhas filhas para irem para a parte de trás do autocarro. Esse tempo acabou. Isso foi o tempo da minha avó, o tempo da minha mãe. As minhas filhas vão ser educadas, estão a ser educadas, para estar num campo nivelado entre rapazes e raparigas. E não aceito viver noutro tipo de sociedade. E o que o homem católico tem que fazer é, pegando nesta realidade, que é inevitável e positiva, as miúdas saíram de casa, estudam, trabalham, e construir a família a partir desta base real, em 2019. Não projetando uma utopia reacionária, porque os reacionários também são utópicos, os revolucionários projetam utopia no futuro, os reacionários projetam utopia no passado. Nós temos que construir a realidade, a nossa família, aqui na realidade, hoje em dia. E nesse sentido, nós homens temos que saber perceber que a nossa, ainda por cima se fores católico, a nossa salvação não está no trabalho, não está na meritocracia, está no sacrifício, está na renúncia que tu fazes pelos teus filhos, neste caso. Eu acho que nós estamos perante uma enorme desagregação da família. Tu tens os divórcios que tens, a taxa de natalidade baixíssima que tens, os suicídios que tens, que não param de aumentar. Eu acho que isto tem a ver, e eu, como homem faço a autocrítica, de facto com a incapacidade que uma boa parte dos homens, ou uma maioria dos homens, é difícil quantificar, não se consegue adaptar à ideia de que as mulheres mudaram. Se quiseres, as mulheres e as raparigas estão em 2019, os homens estão em 1980, ou em 50. E tu tens, por exemplo, os americanos são ótimos porque estudam quase em direto e têm logo números. É dramático como os brancos mais pobres, os chamados hillbillies ou os ex-operários, que são ex-operários porque já não há fábricas, e os negros, têm um problema dramático que são as mães solteiras. E são mães solteiras porque os homens vão-se embora. Eu, se tivesse agora que estudar novamente, e talvez se voltar a fazer estudar, ou seja, fazer o doutoramento, eu gostava de estudar isso, este colapso total da paternidade, da figura do pai. É dramático como tens dois, estamos a falar dos Estados Unidos, são dois polos demográficos centrais, o branco pobre que voltou a ser importante porque vota no Trump, e tens o negro que é quase sempre pobre. São duas figuras que estão no centro dos problemas americanos e ocidentais, por arrasto, e a montante desses problemas está o colapso total da paternidade. O pai foi-se embora. Que é o oposto da cultura asiática, por exemplo. Os Asian Americans, ou seja, os coreanos, os chineses, os japoneses, até os indianos, o pai, a família mantém-se forte e unida e o pai nunca se vai embora. É uma vergonha abandonar a tua família. Estamos num campo de fragmentação moral da família e do papel do pai. Ser pai não é cool. Para pôr as coisas de maneira rápida. Ser pai não é cool. E isso criou-se. Eu costumo dizer que o Maio de 68 reforçou o machismo. Porque desresponsabilizou por completo o rapaz. O rapaz. E eu sinto... O Bruce Springsteen canta muito o mundo de onde eu venho. Brancos, operários, bairros operários. E eu fui educado, apesar de ser famílias operárias, alentejanas, sem ligação à igreja, éramos muito conservadores no sentido de a família é central. E o The River, das minhas músicas favoritas do Bruce Springsteen, é a história de um rapaz que engravida uma miúda e o que ele vai fazer a seguir vai ao sindicato sacar
o cartão de sindicato porque tem que ir ganhar a vida para sustentar a família. Esse ethos familiar, conservador, chamem-lhe o que quiserem, e de responsabilidade do homem perante a sua família, perdeu-se por completo. O que me faz ainda mais impressão, depois quando vês estes movimentos populistas, o que eles dizem que ser homem qualquer dia é proibido, eu acho que não é, eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que o que temos que fazer é procurar um equilíbrio entre homem e mulher, entre marido e mulher. Eu dou exemplos concretos. O casamento como construção permanente que a Margarida... Exatamente. Exemplos muito concretos. Quando os miúdos ficam doentes, não pode ser só ela que fica em casa a cuidar dos miúdos. A mulher não pode ser a única pessoa que faz sacrifícios pela família. Eu até como homem me sinto tratado como criança. É como se os homens pudessem ser adolescentes eternos onde não assumissem renúncias e sacrifícios pela sua própria família. E porquê é que as mulheres não chegam a cargo? Ainda aquilo, a reitora da Católica estava a dizer de manhã, e concordo em absoluto, Isabel Gil. Eu acho que isto não vai lá com leis, é com mudanças culturais dentro de casa, dentro do casal. Porquê é que as mulheres ganham menos, chegam menos a cargos de liderança? Porque quando é preciso tratar da criança que está com a 43ª virose do ano, ou quando é preciso tratar do pai que está a ficar velho e acamado, é ela que vai e nunca é ele. Deixa-me dizer uma coisa. Eu não aceito a tal ideologia de género que quer abolir por completo as diferenças existem. E até aos 6 meses é evidente que o bebê precisa sobretudo da mãe. Mas a partir desse momento, meus amigos, desculpem lá, vamos ser homenzinhos. É evidente que eu, como homem, posso ficar em casa a cuidar das minhas filhas para que a minha mulher suba um pouco na carreira. Haverá outras alturas em que será o contrário. E isso é uma questão da biologia, porque há muito aquela ideia de que o homem está biologicamente incapaz de cuidar, de ser cuidador. Mas depois coisas ao contrário. Uma escritora fabulosa que eu admiro, bielorrussa, a Svetlana Alexichev, tem um livro fabuloso sobre a guerra e as mulheres, a Segunda Guerra Mundial e as russas. E ela no prefácio diz logo que, uma coisa que eu concordo em absoluto, para uma mulher é mais difícil matar. A primeira general portuguesa, há dias no Expresso, disse a mesma coisa. Para uma mulher é mais difícil matar. Biologicamente, um ser que tem dentro de si a máquina mágica de vida que gera vida, vai estar menos capaz de matar do que o homem. E os números mostram isso. O homicídio é sobretudo masculino, o suicídio também é sobretudo masculino. Ou seja, matar é mais fácil para um homem matar do que para uma mulher. Portanto, o contrário também é verdade. Eu que tenho testosterona, um organismo que tem testosterona é por inerência mais agressivo, mais violento, mais físico e menos paciente. Fisicamente, biologicamente. Só que deixem-me sublinhar aquilo que disse há pouco. Nós não somos a nossa biologia. Nós somos seres morais que fazem escolhas morais em consciência. E eu sou um ser humano dotado dessa razão e consigo dominar isso. Há momentos em que os botões das camisas das miúdas são minúsculos, eu tenho dedos gigantescos. E aquilo é irritante. Mas lá está. Eu não sou um macaco, eu não sou um animal, eu não sou uma biologia. Daí ser tão preocupante ver católicos a voltarem de novo a soluções nacionalistas que têm esse discurso biológico de nos reduzir à nossa natureza, à nossa biologia. É tão perigoso e tão anticatólico. Eu acho que nós somos capazes de domar a nossa química, domar as nossas predisposições que nos foram doadas ou pela criação ou por milénios de evolução animal, e somos capazes de fazer isso, de tomar essa decisão moral. Nós não somos a nossa biologia. E é impressionante como, depois de tudo o que aconteceu no século XX, há de novo um discurso
que nos quer fazer reduzir a nossa biologia. É inevitável haver mais liderança feminina. Era bom que esse processo fosse mais rápido. Mas deixa-me sublinhar, eu acho que é uma questão de pequenas, entre aspas, mudanças culturais. O problema está aí. Já tenho o exemplo de quando o miúdo fica doente, é sempre ela que vai para casa cuidar dos miúdos, sacrificando assim a sua própria carreira. E, portanto, por inerência, não vai subindo. Este é o principal, mas depois há outras. Uma coisa muito portuguesa que são as reuniões para as 7 da tarde. O que é que faz reuniões para as 7 da tarde? É quem tem na cabeça um outlook de quem não tem que tratar nada em casa. Na Alemanha, eu garanto, eu vivi na Alemanha cerca de meio ano. Já foi neste século, mas parece que já foram. Foi em 2006. E nós acabávamos o trabalho às 4 da tarde. Para lá das 4 da tarde é impossível haver trabalho. Era impossível haver trabalho. E se tu continuasse... Eu nos primeiros dias, muito à português, vou aqui mostrar trabalho, vou ficar aqui às 5, às 6, chamaram-me à parte. Acho que não está a perceber. Isto acaba às 4. Às 4 você vai estar com quem quiser. Não era a minha família, mas no dia-a-dia alemão, você tens que ir para casa cuidar dos teus filhos, dos teus pais. Ponto final, parágrafo. E se não trabalhaste bem até às 4 da tarde é porque não és competente. Não és produtivo. Não? Um problema clássico dos portugueses, a produtividade. Claro, as coisas estão relacionadas, olha, como dizia o António. E, portanto, quem marca reuniões para as 7 da tarde é porque não tem preocupação mental nenhum com ir buscar os miúdos, fazer o jantar e ver o velho ou a velha. Eu uso a palavra velho e velho sem qualquer tipo de problema. Eu trato os meus pais assim. É um termo carinhoso. Quando vou buscar as miúdas, elas têm a sorte de andarem a pé, que é uma realidade hoje em dia, e passamos numa avenida cheia de, sobretudo, avós que estão nos cafés. E eu ouço sempre as conversas dessas senhoras que se sentem abandonadas, e justamente abandonadas. Têm razão para se sentir abandonadas. Falam mal dos filhos, dos netos que não vêm vê-las. Porque estou a alargar a conversa para outra coisa que não tinha pensado, mas tendo em conta as tuas perguntas. O nosso próprio dia-a-dia, as férias, os fins de semana, são pensados sem a família. É como se fôssemos todos solteirões, inveterados, onde não há a noção de sacrifício pelos miúdos, sacrifício pelos mais velhos, unir as gerações. Por exemplo, ainda antes da minha conversão, eu achava horripilante esta transformação da Páscoa numa espécie de antecâmara do verão, onde as pessoas deixam de se reunir em família, de ir para a terra, onde juntar as gerações e vão para o Brasil ou vão para o Algarve. Eu acho isso é um sinal, um sintoma da fragmentação da família que está a ter as consequências que nós temos pela frente. Quer dizer, taxas de divórcio que são 70%, a natalidade está a 1.1, 1.2, os divórcios não param de aumentar, os suicídios. E eu acho que isso, voltando ao nosso tema, eu acho que tem a ver com a incapacidade que boa parte dos homens tem para se repensar e adequando-se às mulheres que existem hoje em dia. Das duas, uma. Ou lutam contra o relógio, ou querem que os ponteiros passem a andar da direita para a esquerda, fazer voltar tudo para trás, em termos de emancipação feminina, ou adaptam-se. E deixem-me... Eu não aceito esse retrocesso. Quer dizer, o meu livro, O Alentejo Prometido, é, no subtexto, uma homenagem às minhas avós. E àquelas mulheres alentejanas que tinham uma vida miserável que não nos passa pela cabeça. Não nos passa pela cabeça a vida que aquelas mulheres tinham. E ainda era mais miserável por serem mulheres. Eu acho que as palavras não são só... os positivistas, ou quem tem uma mente positivista, despreza as palavras porque só se interessa por números ou pelos factos e acha que as palavras são coisas assim subjetivas, menores. Depois os pós-modernos acham que as palavras são só um jogo estético, sem ligação à realidade. Eu acho que as palavras são a nossa própria maneira como nos colocamos no mundo. Aquelas mulheres, quando eram violadas,
ou pelo patrão, ou pelo filho do patrão, ou pelos próprios maridos, elas nem sequer tinham a palavra violação para se queixarem. E diziam assim: ele chegou-se a mim. O que é que quer dizer com isso? Chegou-se a mim? Pois, filhos, chegava-se a mim. O seu patrão chegava-se assim como assim. Percebes? Depois encontrei esta realidade na boa antropologia que já foi feita sobre o Alentejo. Repara como aquelas mulheres não tinham a palavra necessária para se queixar moralmente, como seres humanos morais, e portanto encaravam as violações de que eram alvo como um ato da natureza, como a chuva, como a neve. Sabes o que é curioso? Tu viste agora as miúdas, jovens atrizes, nesta questão do Me Too, que se queixaram. Eu vi um discurso da Scarlett Johansson, portanto, já é deste século, uma miúda americana deste século, em Hollywood ou Nova York. Ela estava a dizer a mesma coisa que as minhas bisavós. Não tinha as palavras para me queixar. E é dramático. Como é que você articula a vida familiar com a vida política? Com o seu trabalho. Como é que articula a família com a política? E eu acho que a melhor resposta a dar a isso é: você faz essa pergunta a um homem. Nunca é feita. Nunca é feita aos homens. Voltamos sempre ao mesmo. O papel do homem não é repensado. Os homens, eu como escritor, um político, um pintor, um carpinteiro, nunca é confrontado com esta pergunta: como é que você articula a família com o trabalho? E enquanto... A Assunção Cristas a explicar que tem um marido que... Pronto, exatamente. E enquanto nós não fizermos esta... Lá está, é um hábito cultural que passa a ser quase da natureza, quando não é. Enquanto nós não fizermos esta pergunta também aos homens: como é que você articula o seu trabalho com a sua família, nada vai mudar de substância no lastro cultural da sociedade. Eu acho que as mulheres, não vejo razões para as mulheres não terem na igreja os papéis que os homens têm. Essa é a minha posição de princípio, que confesso ainda não sei defender a fundo, mas é um assunto que eu espero vir a estudar em breve com bastante profundidade, até bíblica. Porque mesmo olhando para... Há pessoas que dizem que é a posição da igreja, eu sei disso, Jesus só escolheu homens como apóstolos. Mas eu acho que, sobretudo num país mariano como o nosso, devia liderar o processo de mudança da igreja para dar às mulheres mais poder. Depois, biblicamente, Jesus, a meu ver, não se limita a acolher as mulheres e a dizer... É raro, não há um episódio bíblico onde Jesus diga a uma mulher que ela está errada, pelo menos na minha memória. E mais importante do que isso, Jesus, contrariando os dogmas da época, acolhe as mulheres na praça pública. Jesus fala com as mulheres na praça pública, retirando as mulheres da vida privada. E, portanto, depois, porque é que ele só escolheu homens? Porque, a meu ver, Jesus também nunca criticou abertamente a escravatura. Jesus é alguém da revelação. Eu vejo o Evangelho como o ponto de interseção entre a eternidade e a história. E Jesus é esse ponto de interseção. E a história da revelação é a eternidade que vai baixando até se cruzar com a nossa linha histórica. E Jesus é esse ponto de interseção. Mas também é histórico. É um judeu que falava para os judeus. E, nesse sentido, ao chamar homens, claro que eu disse ao chamar homens, porque era o costume da época. Ele também nunca contestou abertamente Roma. Dai a César o que é de César. E, portanto, ele também nunca disse que o celibato dos padres era obrigatório. Não está lá. Também foi uma regra imposta depois. E, portanto, biblicamente, eu acho que temos margem de manobra para a ideia de que as mulheres devem ter mais poder dentro da igreja. Essa é a minha posição de princípio. Sobretudo, repara, Maria, e para os meus amigos protestantes, e tenho bastantes, chateamos-nos muito quando eu começo a ter esta conversa, Maria é o grande apóstolo, do princípio ao fim. É o apóstolo. Depois,
é a Madalena que recebe a verdade pela primeira vez. É o primeiro ser humano a ser confrontado com aquilo. Mas a primeira europeia a ser evangelizada por São Paulo foi uma mulher. Já não lembro o nome, mas é uma mulher. Quando São Paulo inicia as suas caminhadas, é curioso, está-me a lembrar. É uma mulher, é uma mulher, a primeira pessoa a ser evangelizada na Europa. Portanto, eu acho que a minha posição é que biblicamente faz tanto sentido dar poder às mulheres como o celibato, porque não está lá. Não está lá. E portanto, nós podemos interpretar. Essa é a minha posição. Que espero desenvolver. E é um tema que eu quero desenvolver, sobretudo nas crónicas da Renascença, porque eu acho que não é só uma questão de fazer o que está certo, a meu ver, é uma questão até de sobrevivência da própria Igreja. A Igreja, a meu ver, tem de mudar em alguma coisa, não é para se adaptar aos tempos, não é isso, é para renovar-se sobre si mesma. Um renascimento. E acho que nesse renascimento darmos mais poder às mulheres é uma peça fundamental. A mim custa-me bastante que uma igreja onde há uma espécie de divisão de classes aplicada aos sexos, onde os peões são as mulheres e depois só as torres, os bispos e os cavalos são homens. Eu não me consigo reconciliar com essa divisão tão explícita, tão clara. Não consigo. E mais uma vez, não é adaptar-nos ao ar do tempo. Eu estou à vontade com isso. Eu, se tiver que ir contra o ar do tempo, como sabes, vou. Eu acho que é de facto olharmos para o Evangelho, onde Jesus não se limita a dar sempre razão às mulheres. Ele dá razão às mulheres na praça pública. Ele chama as mulheres para a praça pública. Não é aquela ideia de que é o homem que vai proteger a mulher. Não. Ele chama as mulheres para a praça pública. Torna o campo de entre homens e mulheres igual. Indo contra, como Jesus... Às vezes fico fascinado como as pessoas se esquecem como Jesus foi alguém que foi pôr em causa tudo no seu tempo. Tudo não. Como eu disse há pouco. Porque apesar de tudo tinha que ser um homem do seu tempo para ser ouvido. E uma das coisas, até com os fariseus, fala-se muito, mas uma das coisas que está no subtexto do Evangelho é a maneira como ele colocou as mulheres no centro da praça pública ao lado dos homens. Há um episódio que já não lembro onde é, que alguém se vira para ele, mas tu estás a falar com mulheres aqui na praça? Então. Sou resistente à ideia de colocar as miúdas num colégio só católico, onde só há pessoas que pensam como eu. Não sou contra, obviamente, mas eu acho que, pelo menos falo, se calhar eu sou um convertido tardio, portanto não nasci na igreja, não nasci em meio católico, portanto venho do exterior para o interior. E, portanto, eu acho que a nossa fé testa-se sobretudo no confronto com aquilo que é diferente de nós. E acho que eu educo para que elas consigam resistir ao confronto com os outros, e muitas vezes é um confronto agressivo. Porque eu concordo com o António, que falou de manhã, os miúdos estão cada vez mais agressivos, mais brutos, embrutecidos, por uma série de razões. E muitas vezes eu penso, elas têm a ver com o romance que eu estou a escrever também, quando nós educamos catolicamente, na decência, na ideia de que tens que dar a mão ao outro, eu às vezes sinto que estou a desarmá-las para o confronto com o mundo. Educar para ser decente e não para ser competitivo, há uma parte de mim que fica de facto assustada com o facto de terem ao lado pessoas que estão a educar
as amigas delas parece que vão fazer uma entrevista de emprego logo aos 10 anos. Se falha, a professora de inglês não vem um mês e é um stress, e só tem 6 anos. É um exemplo de esta obsessão pelas tais capacidades. Mas eu acho que a minha função como pai, como educador, é educá-las, dar-lhes as ferramentas para elas para elas se confrontarem com o mundo. Porque eu tenho amigos que fizeram o contrário, isolaram os miúdos em escolas onde elas estão numa bolha, e eu acho que essa solução não é saudável. Não é nada saudável. Em relação à ideologia de género, eu acho que tem perna curta, porque uma coisa é defendermos a igualdade para mulheres, homossexuais. Eu defendo em absoluto que um homem pode ficar com uma criança, adotar uma criança, seja hetero ou homossexual, é indiferente. Eu, se fosse solteiro, se quisesse adotar uma criança, adotava. Ninguém tinha que saber se eu era homossexual ou heterossexual. Isso é uma questão de igualdade. Mas é pai. Voltando à conversa da Margarida. Progenitor 1, progenitor 2. É idiota. Se tem 2 pais, é pai 1, pai 2. Não é progenitor 1, não é neutro. Ou mãe 1, mãe 2. Eu tenho colegas que têm 2 mães. São 2 mães. Não é progenitora 1, progenitora 2. Isso, partindo do pressuposto de que, se calhar para amanhã quer ser homem, que é esta ideia desta fluidez absurda, desta chamada ideologia de género, que vem contaminar muita coisa que é justa. Eu lutarei sempre pela igualdade das mulheres, como já viram, pela dignidade dos homossexuais, e vejo que esta ideologia de género, desta nova moda, vem contaminar muito isto. Porque o homossexual é homossexual, mas é homem, ou lésbica, é mulher. Não é, eu agora sinto-me mulher e amanhã, se calhar, para o ano sinto-me homem, portanto, se fizer uma operação ou se receber uns químicos. É uma ideia perigosíssima, porque é pôr em causa, lá está, se nós não somos a nossa biologia no sentido em que nós podemos ultrapassá-la, podemos domá-la, melhor dizendo, nós podemos domar a nossa biologia, mas não a podes negar, não podes fingir que ela não existe. Isso é um absurdo. E é um absurdo muito típico do tempo, que é a ideia, muito ligada ao pecado original, a ideia de que é o homem que decide o campo onde se mexe. É o homem que decide a própria moral que vai vigiar os teus atos, ou seja, é árbitro e jogador ao mesmo tempo. É uma coisa muito do nosso tempo. É tudo relativo. Não há uma moral transcendente que nos avalia objetivamente, é tudo relativo, e está-se a chegar, esse relativismo está-se a chegar ao ponto das pessoas dizerem que aquele tipo é homem porque pensou que era homem ou foi-lhe dito que é homem. É um absurdo. E vem pôr em causa, é muito perigoso, porque é tonto, vem pôr em causa precisamente a batalha da igualdade das mulheres. A ideologia transgénero, a meu ver, é a maior ameaça ao feminismo. Porque se eu agora vou-lhe dizer que se fui homem a vida toda e agora faço uma operação e passo a ser mulher, isso não faz sentido nenhum. E por não fazer sentido nenhum, eu acho que é uma moda passageira que não vai ficar muito tempo. Vai ficar o tempo que as modas ficam. Eu acho que não nos devemos preocupar também em demasia com essas modas. São modas que vêm e vêm. É a minha resposta. Há um ponto dramático na sociedade portuguesa. Eu, quando falo do tema que vou falar a seguir, as pessoas começam-se a rir. Mas eu acho que é mesmo dramático. É o almoço. O hábito do almoço, de 1h30, nos dias de trabalho, é dramático. Porque se tu tens 1 hora de almoço, que ainda por cima começa à 1, acaba às 2, começas a trabalhar às 2h30, é claro que não podes ir às 4 nem às 5, vais ir às 6, às 7, às 8. Como é que vais buscar os miúdos? Como é que vais ver o teu pai? Isto é tão óbvio que me faz impressão nós ficarmos agarrados ao hábito do almoço. É que nós almoçamos ao dia da semana como se fosse fim de semana. E já escrevi várias vezes sobre isso. Os portugueses
têm que decidir o que é que querem. Ou querem almoçar com os colegas de trabalho ou querem jantar com os filhos. E o que eu acho é que hoje em dia querem almoçar com os colegas, não querem jantar com os filhos. Ou com as mães mais idosas. E o hábito da jornada que se chama a jornada contínua, que é chegas às 9, abdicas do almoço e passeias às 4, às 5, encontra em Portugal obstáculos, quer no Estado, quer nas empresas, que eu não compreendo. Não compreendo porque é que é tão difícil nós fazermos jornada contínua, como o meu cunhado faz em Barcelona, como eu fiz na Alemanha, como se faz nos Estados Unidos, como se faz na Holanda. Porquê? Abdicamos daquela hora de... Às vezes estamos a fazer absolutamente nada. A produtividade aumentava, porque como é que se trabalha? Eu uma vez trabalhei num sítio onde o diretor chegou e acabou com um hábito instituído que não era só o almoço, era um almoço com vinho e garrafa de whisky no final. E quando ele aboliu, isto foi neste século, né? Não sou assim sou bastante novo ainda, foi neste século, e essa mudança de hábito causou um tumulto. E portanto, a nossa sacralização do almoço parece piada, mas a meu ver é um dos nossos maiores problemas depois para a articulação entre trabalho e família. E depois onde é que recai? Recai sobre as mulheres. Tem que fazer a tal hora de almoço, porque não lhe deixam fazer jornada contínua, porque é mal vista pelos colegas e pelos chefes. Porque o que é bem visto é ficar até às 6, 7. Como se fosse... É como se... Em Portugal os chefes têm uma visão presencial do trabalho e não de produtividade. Como se ser produtivo é ficar lá até às 7, mas porquê? Até podes fazer em casa, se apresentares o trabalho. E portanto, se tu tens essa pausa do almoço, 1 hora, 1h30, sais às 6, 7, tens que ir buscar os miúdos, tens que ir fazer o jantar, tens que ir ao supermercado. Ele chega mais tarde ainda porque foi ao ginásio, ou foi ver o Benfica, ou parou no café. Não ajuda em nada. Claro que só tem um filho. Eu, se fosse mulher, também só queria ter um filho nessas condições. Como é evidente, é uma sociedade de um filho único, porque este dia-a-dia da grande Lisboa e do grande Porto é uma máquina de triturar as famílias. Chegas ao trabalho às 9, acabas o almoço às 2, sais às 6, 7, depois o final do dia com os miúdos. Claro que passa toda a gente a ferro, burnout, são 3 ou 4 burnouts. Porque é evidente que não... E depois o que é dramático é a taxa de natalidade. Nós estamos a morrer, nós portugueses estamos a morrer em câmara lenta. Nós temos um bebê por família. É um bebê por família. Depois há uns desgraçados que têm 2 ou 3 como eu, há uma taxa enorme de casais que nem sequer casam, nem sequer têm, porque há este cálculo mental das mulheres, e têm razão nisso, vou ter o filho, vou ter 2 filhos e vai tudo recair sobre mim. Não há volta a dar. Claro que só vamos ter um filho por família. E estamos a morrer em câmara lenta. Estamos a morrer ao relantinho, como diz o meu pai. E tudo começa, há grandes teorias, mas tudo começa em pequenos atos, em pequenas regras do dia-a-dia, pequenas atitudes que são cultura, mas por serem cultura há tanto tempo, nós assumimos que são natureza, como ter 5 mãos. Reuniões 5 dedos. Reuniões às 7 da tarde, almoço acabar às 2 da tarde, ser ela a única que fica em casa a tratar dos miúdos. Tudo isto é cultura e pode ser mudado. Se os homens, sobretudo os homens católicos, caminharem de facto no sentido de estarem comprometidos com o valor da família aqui e agora. Porque eu sinceramente estou farto de ouvir homens católicos que se dizem muito católicos, falam da vida com V grande e da família com F grande, mas depois no dia-a-dia não dão o corpo a manifesto. Eu sinceramente estou farto disso. E já começo a ter problemas nesse sentido, mas é a vida. Eu acho que as mulheres estão em 2019 e boa parte dos homens está em 1980 ou 1950. Se fosse o meu pai ou o meu avô, eu claro que podia ter
almoços até 3 horas, porque estava implícito que em casa havia alguém, uma mulher, a tratar das crianças e dos velhos. Ou estava a minha mulher, ou estava a minha mãe, ou estava a minha tia, ou estavam as minhas vizinhas. Havia uma rede de apoio feminina em casa que nos libertava, homens, para termos almoços de 3 horas, chegar a casa às horas que bem entendêssemos. Essa rede de apoio familiar desapareceu porque as mulheres foram trabalhar, e ainda bem. E, portanto, mas nós, em Portugal, ficámos com vários resquícios ainda da velha ordem. E este hábito do almoço longuíssimo aos dias de trabalho é um desses resquícios que nos está a estilhaçar como família. Porque este dia de trabalho, partido ao meio por aquele almoço, depois que nos faz que as pessoas saiam do trabalho tão tarde, torna impossível uma vida familiar. Os telemóveis, porque é disso que estamos a falar, é outra coisa dramática, que acaba, como dizia a Isabel de manhã, acaba por carregar mais as mulheres, porque são elas que fazem a lida doméstica. Eu acho que aquele pi, que passou a ser a nossa banda sonora, né? E a luzinha azul ou verde, é uma intrusão inaceitável do trabalho, da empresa, ou do Estado, seja qual for a profissão da pessoa, na nossa casa. Nós temos a regra lá em casa que é um cesto à entrada e o meu telemóvel, o telemóvel da minha mulher, ficam lá dentro no silêncio. Porque é de facto, eu acho que, aliás, o direito do trabalho está a evoluir nesse sentido, que o telemóvel não pode ser esta coisa tão intrusiva na vida doméstica das pessoas. É porque o trabalho, no fundo, nunca desaparece. Nunca desaparece. E o facto, aí sim eu acho que tem que existir respostas legais. Eu acho que ninguém culturalmente gosta disso. Ou seja, não é uma coisa que se goste. É uma coisa que acabas por fazer porque tens que responder ao teu chefe. Bem, disso precisamos de salvaguardas jurídicas. Precisamos do direito a proteger-nos. Mas acho que caminhamos nesse sentido.